A gente às vezes está tão longe do Senhor que a gente fica fraco e a gente dá brecha para quem? Para o inimigo. E ele não tem dó de entrar. E assim, o meu testemunho, ele é muito grande. O meu testemunho de vida, ele é muito grande. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco. Vou deixar com vocês com, vamos dizer assim, com curiosidade para querer saber o resto, né? Eu fui criada, cresci com meu pai, minha mãe em casa, né? Meu pai, ele bebia muito, era um alcoólatra. A minha mãe já era aquele tempão assim bem, ela ainda é, né? Estamos trabalhando aí naquela benção. Se é uma pessoa bem ignorante, minha mãe também sofreu bastante, né? Teve um pai também que não foi tão bom para ela, até porque a infância dela também não foi tão bem. E a minha convivência dentro da minha casa tinha mais afeto assim com meu pai. Eu sentia que meu pai era mais amoroso comigo, né? Não dizendo que a minha mãe não deu isso, né? Mas eu sentia mais esse afeto do lado do meu pai. E a gente foi viver numa casa, um pai que bebia bastante, várias vendo isso. Era muito raro, às vezes a minha mãe ia numa missa. Eu ficava tão feliz porque quando eu via meu pai e a minha mãe indo na missa, eu falava, Jesus, eu sentia, né? Hoje nessa casa vai ter paz. Eu ia feliz. Apesar de quando eu ia para a igreja, pequena, eu só sabia estar correndo na igreja, né? Aproveitando, mas que era criança. Mas dentro de mim ali, falava, opa, hoje tá, o dia hoje está suave, até as coisas mudam, né? E o que eu quero dizer para vocês, passar um pouquinho para vocês hoje, que a bebida é um meio que destrói a maioria das famílias hoje, não é isso? Né? E principalmente quando as mães, as esposas no caso, não sabem essa situação. Muitas esposas que não têm o conhecimento da palavra, que não buscam o Senhor, que não reza, essa é a realidade, que não reza. Elas vão procurando outros caminhos. É bom os caminhos que vai procurar? Não. Infelizmente não. Porque, igual o Pedro acabou de falar, para a gente convidar pessoas, né? Por quê? Porque aqui ele está chamando, porque ele sabe que aqui a gente vai ser alimentado da palavra de Deus. A gente vai receber frutos bons daqui. Apesar que é uma comunidade pequena, somos um grupo de oração pequeno, mas o Senhor nos usa, né? Só que lá fora, o mundo muitas vezes chama pessoas para nos afundar cada vez mais. Eu era pequena, mas desde pequeno, a gente mesmo sendo criança, a gente sabe o mal e o bem. A minha mãe já teve experiências de procurar lugares, diz que para ajudar meu pai a bebida. Eu creio que vocês estão me compreendendo, né? Eu era pequena, mas eu entendia bem. E aquilo ali fazia mal para mim. Por que fazia mal? Porque quando a gente católico recebe o batismo, o Espírito Santo está ali dentro da gente. E muitas vezes o Espírito Santo avisa no lugar que a gente põe o pé, às vezes que a gente não somos bem-vindos, nem o Espírito Santo é bem-vindo, ele não avisa. Ele avisa a gente. Aqui não é bom. A gente sente aquilo lá dentro da gente. Aqui não é bom. Só que infelizmente tem pessoas que não têm esse, vamos dizer, esse dom, essa abertura para o Espírito Santo. Todos nós temos, mas tem umas pessoas que têm mais e outras pessoas que têm menos.
de compreender, né? Querendo ou não, mesmo estudando, mesmo brincando, mesmo não tendo toda, como é que se diz, clareza do que a minha família estava se passando. Era briga mesmo de minha mãe chegar a tirar sangue dele. E chegou um ponto que eu pequena, quando eu via, percebia que meu pai estava bebendo, minha mãe estava trabalhando, e eu sempre em casa. Quando eu via que meu pai estava nos bar, o que é que eu fazia? Pegava um lençol, um comprimido para dor de cabeça, porque nessa época a minha cabeça já doía de uma forma inexplicável. Pegava 2 comprimidos de dor de cabeça, pegava um lençol e ia para o fundo do quintal. Porque eu já pensava comigo, quando meu pai chegar, eu carrego minha mãe para lá. Para não ter esse conflito entre eles. Meu pai chega, tá bêbado, vai dormir. E assim foi. Muitas vezes fiz isso. Chegou um ponto, a minha mãe esgotada com tudo que estava acontecendo, resolveu se separar do meu pai. Foi para um canto, separou as coisas, mas antes disso veio até meu pai sendo preso por agressão a ela, e aquilo me doeu demais. Me doeu na alma, profundamente. Passou dias e infelizmente as coisas eram só daí para pior. Chegou um ponto que a minha mãe ficou num lugar, eu no outro. Eu fui ficar com ela, mas só que como eu sempre tive mais apego com o meu pai, o que foi que eu fiz? Arrumei minhas trouxinhas. Olha eu, arrumei minhas trouxinhas, peguei 3 ursinhos que eu tinha, foi meu pai que me deu, e fui para casa dele. Quando eu cheguei lá, ele sempre bebendo, chegou dias de eu contar 15 litros de 51 na semana. Tem noção? Muitas vezes eu via meu pai na rua, cheguei já a discutir com pessoas na rua porque iam tentar agredir meu pai. E nesse período eu cheguei a confrontar, depois eu comecei a confrontar meu pai dentro de casa. Porque ele vinha falar as coisas pra mim e eu achava que ele não tinha direito de falar pra mim. Chegou uma vez que eu confrontei ele de uma tal maneira que nós dois foi na mão. Agora imagine eu, 14 anos, que eu não tinha nem 15 ainda, enfrentando o meu pai, que meu pai era bastante alto. Ele bêbado. Falei, a minha salvação é que ele tá bêbado, né? Então eu empurra pra lá, outro empurra pra cá. Aconteceu uma briga entre nós dois. Mas meu pai, ele sempre teve um afeto muito grande por mim. E ele falava, ó, sua nega, só não te dou uma surra porque tu sabe que eu te amo. E nisso, meu pai ficava lá nesse jeito, naquela vida dele. E eu, muito que, ó, peguei o beco. 14 anos. Fui pro mundão. Falei, pronto, aí agora o bicho pegou. Aí foi aonde eu entrei na jogada, onde o inimigo falou assim, peraí, lá eu já fiz a bagaceira, aí agora eu vou começar aqui. Agora eu digo pra vocês, eu conheci de tudo, pequena, 15 anos. Cheguei, bebia, usava droga, que nessa época a droga, lá eu sou de Belém do Pará. Na época lá o pessoal gostava muito de fumar maconha e cheirar cola de sapato. Eu não queria maconha, que eu falava assim, isso aí eu não vou botar na minha boca, e nem um cigarro. Depois acabei fumando, a maconha eu não peguei não, mas a cola cheirava muito, cola tinha e usava muito. E ela, mesmo sendo um produto que é para usar, para sapato, ela dá aquela fissura.
E até hoje eu acredito que eu sofro consequência disso. Por quê? Ela mexe com o nosso cérebro. Eu sou uma pessoa que eu não estudei, não terminei meus estudos, lógico que não. A minha memória é muito fraca. E isso eu acredito que qualquer doutor, que eu conto a minha história, porque eu já passei pelo momento de depressão, isso também tem influência. Então, ali eu fui ir namorar, beber, ia pra praia. Lá no Pará tem bastante praia. Curti, fazia o auê. Depois de lá, minha mãe foi até meu pai, que queria ir para São Paulo, e meu pai foi atrás de mim, e eu me escondendo, não queria ir para São Paulo não. Chegou um tempo, eu vi que a minha mãe realmente ia viajar, voltei para casa. E nisso a minha mãe já tinha botado até a polícia atrás de mim, porque disse que eu estava fugida. Eu fui presa uma vez numa festa, sem nem saber. Uma amiga minha se envolveu numa briga, e eu bem bonitona lá, né, toda top, fui ajudar ela, né, lógico. Pessoa que não está nem se ajudando vai ajudar o outro, muito bem. Aí no momento que a gente chamou a polícia para apartar a briga da minha amiga, a policial olhou para minha cara e falou assim, ó, tem uma foto sua lá no quartel lá. Falei, e tem. Sua mãe tá te procurando. Falei, amém. Aí já vai eu, né? O policial foi me levar até ela na porta de casa. Vou chamar a sua mãe, não precisa não. Eu entro, pode deixar. Oxe, lá no Pará tem umas casas que normalmente entra muita água no quintal, aí eles colocam meio alto assim uns pilares assim de madeira e por cima constrói a casa. Aí eu olhei por baixo, falei assim, oxe, o camarada já foi. Eu, ó, perna de novo para trás. Minha mãe viajou para São Paulo, depois eu fui para São Paulo com ela, e por aqui eu vou parar. Outro dia, o Senhor dá a oportunidade, eu vou voltar de novo para concluir mais um trechinho, né? Vou parar por aqui. Como é que se diz? Como é que fala? Meu processo de vida para vocês, né? Que eu quero hoje concluir com vocês que o inimigo faz muito tempo que faz de tudo para destruir as vidas e as famílias. Ele não tem dó. O Senhor, Ele chega, Ele bate na porta. O Senhor é educado. O Senhor é educadíssimo. Ele fala, filho, filha, eu posso entrar? O diabo não. Só basta a gente dar isso para ele. A primeira coisa que ele faz, ele entra já. Ele tá nem aí. Entrei chegando. E o propósito dele é para destruir. Ele destrói. Sem dó e sem piedade. Infelizmente, o meu pai, ele conseguiu destruir. Na terra aqui. Porque meu pai faleceu, portanto que bebia. E assim, no começo que eu conheci a renovação carismática, me doeu demais. Porque eu pensava comigo, eu pensava, Senhor, se eu conhecesse a Ti nessa época, eu creio que eu tinha orado pelo meu pai. Eu tinha rezado pelo meu pai. Eu tinha colocado meu joelho no chão pelo meu pai. Por isso a importância nossa, como filhos do Senhor, amados, nós orar pelas nossas famílias. É difícil, às vezes a gente começar a rezar um texto, mas não é impossível. Hoje nós temos várias formas de meio de rezar um texto. Várias. E eu falo para vocês, meus irmãos, com toda a certeza, nessa batalha nós não estamos sozinhos. Nós temos Nossa Senhora por nós, nós temos Jesus por nós, nós temos os anjos e os arcanjos. Mas nós só venceremos essa batalha dentro de nossa casa,
dentro da casa de um vizinho, dentro da casa de uma família da gente, a partir que nós se pôr. A partir que nós se pôs e se comprometer em dizer: Senhor Jesus, eu vou restaurar a minha família. Hoje eu digo para vocês, tenho 6 filhos, tenho uma filha minha que também andou bem pelo mundão, hoje em dia ela está se voltando, mas não para a nossa igreja, para outra. Só que eu louvo a Deus mesmo assim. Por quê? Pelo menos o caminho que ela vivia antes lá, ela não está mais. Já é o primeiro passo. E ela vai voltar para a nossa igreja. Porque na nossa igreja tem o pão vivo. Tem Jesus na Eucaristia. E é onde a gente se fortalece. Outro canto eu tenho certeza que não vai oferecer esse pão vivo. E eu creio, como eu sempre pedi a minha mãezinha, eu falava para ela: mãe, eu não posso ir até lá onde ela está, mas que a senhora vá por mim. Mesmo nos momentos que eu estava mais distante do Senhor, eu sempre intercedia pelos meus filhos, do meu jeito. E eu falo para vocês, quem mais conhece nós somos os nossos filhos, esposos, quem convive com a gente, sabe a natureza da gente. Eu estou aqui hoje, aqui na frente, o Senhor me mudou, o Senhor me modelou. Mas eu posso dizer para vocês que eu sou perfeita? Não, não sou. Eu ainda estou buscando, eu ainda estou na sede. E eu quero que essa sede sempre esteja dentro de mim. Pode chegar momentos que vocês ou eu pode cair? Pode, vai chegar. Só que um dia você conheceu a palavra do Senhor, como um dia eu conheci. Um dia que eu caí, mas eu voltei porque eu já conhecia a palavra do Senhor. Eu conhecia o amor dele por mim. E todo o tempo que muitas vezes eu me senti sozinha, ali ele estava. Ele nunca me abandonou. E eu creio que ele não há de me abandonar. Então, minhas irmãs, meus irmãos, hoje eu gostaria de passar para vocês um pouco da minha experiência. E passar muito mais para vocês. Que vocês se ponham em oração. Se na família de vocês está tudo bem, amém. Louva o Senhor. Se não está, louva o Senhor também, porque o Senhor vai agir. Mas para tudo isso acontecer, procura se afastar um pouquinho de tudo. Espera aí que agora eu vou ter um momento com o meu Senhor. Porque é Ele que vai realizar em mim primeiramente e depois em minha família prodígios e milagres. Amém? Porque se a gente não se ajoelhar, não clamar ao Senhor, não buscar a palavra, não ir para a Santa Missa, não adorar o Senhor, nós vamos ser o quê? Escravo do diabo. E eu digo para vocês, ele está só ali esperando uma brecha. E ele não vai dizer: ei, fulano, eu estou entrando. Não. Ele vai entrar. E que nós colocamos em oração. E por essa comunidade, porque eu creio que muitos filhos e filhas do Senhor precisam de momentos de oração, precisam estar ouvindo essa palavra. Muitas vezes você passa por um vizinho, mas às vezes você sabe o que é que acontece dentro da casa dele, porque às vezes ele até comenta com você. Ore por ele. O seu momento de oração. Se você não conhece, fala: Senhor, eu vou orar pelaquela família. Isso significa interceder. E quando você intercede pelo seu irmão, pelos outros, o Senhor também está ali guardando os seus.
Eu saí de casa, deixei meu filho pequenininho, ele é muito apegado a mim. Quando eu saio, ele chora tanto. Eu estou até passando com ele pela psicóloga para estar vendo, né? Porque eu vejo que não é normal. Quando eu venho para cá ou para outro compromisso, eu peço para minha filha mais velha sair para ele não me ver chorando. Mas eu também não venho triste. Porque quando eu saí, eu falei: Senhor Jesus, que teus anjos fiquem na minha casa, guardando minha família. Por que eu peço a intercessão dos anjos? Porque eles estão junto com a gente nessa batalha. Então eu não estou pedindo para qualquer um. E quando chegar um ponto que a gente não tenha mais força para orar ou para rezar o texto, mesmo na nossa miséria, mas que você tenha o coração aberto e falar. Se você não sai, a sua boca não sai, não pronuncia, mas que você fale dentro do seu coração: Senhor, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor sabe. O Senhor libertou o meu pai
de cura que o Senhor me fez. E assim, meus irmãos, muitas vezes, eu quero dizer assim, muitas vezes a gente, quando tem uma passagem aqui, eu deixei marcada, ele já ia passar. Isso é Gênesis. Israel preferia Isaú porque gostava de caçar. Rebeca, porém, se afeiçoava mais a Jacó. Eu quero dizer com essa pequena passagem. E muitas vezes, nós filhos, vemos dos nossos pais preferidos. Não é isso? Não acontece muito isso? E através disso, às vezes em casa, em nós filhos, o vazio, né? E aquela carência. Uma carência. Então é importante que na nossa caminhada, na nossa vivência com nossos filhos, que hoje eu sou mãe, mesmo que a gente possa ter mais afeição por um filho, mas que nós não fazemos demonstrar para ele, para os outros no caso, né? Que nós temos carinho mais pelo outro. Isso é importante. Por quê? O outro sempre vai se sentir desprezado ou pelo pai ou pela mãe. Muitas vezes a mãe ama também o outro, mas tem mais afeto pelo outro. Como eu sempre achei que a minha mãe não me amava. Amava mais a minha irmã. Até tanto que eu tive vários conflitos com a minha mãe. Vários. Hoje eu entendo, né? Tudo que aconteceu. Graças a Deus. Hoje eu entendo. Então que nós não erramos também. Ou para nós não errar também. Mesmo aquele filho que dá muita dor de cabeça, que sempre tem um. Mas que nós procuramos agir com amor também. E lógico que nós vamos agir com amor. Mas aquele que está ali sempre ao nosso lado, que está nos apoiando, que não fez o que o outro fez, que nós possamos tratar tudo igual. Na minha casa, quando um começa a dizer, o outro é melhor do que o outro, eu falo, aqui em casa não tem isso não. Não tem diferença não. Todos têm os mesmos direitos. Eu já corto logo, porque já é brecha para o inimigo. Já é brecha para o inimigo. Eu corro. Eu falo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Porque do mesmo jeito que vocês têm as lutas de vocês, eu também ainda tenho na minha casa. E quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente começa a incomodar o inimigo de Deus, aí que começa às vezes as nossas batalhas. Só que a gente pode ter certeza que sozinho eu não estou mais. Eu não estou só mais. Hoje eu tenho Maria, tenho José, tenho vários comigo. Para me ajudar nessa minha batalha. Vários. E o tempo aí, irmãozinho, já foi? Tá? Amém. Foi um prazer estar essa noite com vocês. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência, que um dia foi muito dolorido para mim, que um dia me machucou muito, mas hoje toda a minha experiência, todo o meu trabalho, hoje é para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque através do meu testemunho eu creio nisso, que eu há de resgatar muitas almas por aí. Como eu falei para aquela irmãzinha amada, eu creio que eu acho que o testemunho dela
fácil. Não precisa ter medo. E quando eu falo para vocês, quando vocês estiverem fazendo tudo isso que eu falei, quando alguém chegar a falar assim para vocês, talvez por de casa, dizer assim: eita, agora ela só quer ser santa. Vocês podem dar uma risada. Falar: ô glória, eu quero mesmo, eu não sou ainda, mas eu vou ser. E quando alguém disser isso para vocês, é porque você está incomodando o inimigo do Senhor. É porque você está agindo dentro da sua casa. Aí primeiro ele quer jogar as coisas na nossa cara, né? Ele quer dizer que até um dia desse estava falando palavrão aqui dentro. Aí agora está me chamando para rezar. Eu estava chamando palavrões. Quando cada palavrão que a gente chama dentro da nossa casa é uma entidade que a gente está chamando. Eu chamava, não chamo mais. Hoje quem eu chamo para reinar dentro da minha casa é o Senhor Jesus. Amém? A paz de Jesus esteja com todos vocês. Em minha pequena alma, em que eu amo e me apeguei, em minha pobreza, o que agrada a Deus, em minha pequena alma, em que eu amo e me apeguei. E minha pobreza é a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança seja bem-vindo. Uma salva de palmas para ela. Seja bem-vindo a essa família de oração, um convite mais especial.